Olá, bom dia! Entrando aqui ao vivo para falar hoje sobre psicologia transpessoal e Theta Healing. Sejam todos bem-vindos, vão entrando aí, já vão deixando o seu oi. A Flavinha que acabou de entrar, já vou convidar a Flávia para a gente entrar junto. Por favor, vão dizendo para mim se o volume tá legal, se a imagem tá boa. Bom dia, Flavinha. Bom dia, Pri, tudo bem? Tudo ótimo. Aqui a gente no profissional, mesmo assim, chamando de Flavinha, né? Você se importa? Claro que não. Olha, a Flavinha toda de girassol. Coloquei um filtro para combinar com você, né? Que tá toda linda, maquiada. Sabe da minha paixão por make, né? Sei sim. Sou muito apaixonada. Até dá para fazer uma live aqui qualquer dia sobre make. Eu acho que é super válido. Eu penso muito nessa questão, Flavinha, porque tem gente que se me vê sem maquiagem pensa que eu tô mal. Pensa que eu tô triste, sabe? Me perguntam direto, você tá triste? Mas por quê? Ah, você tá sem maquiagem. Não tem tristeza nenhuma, não. Às vezes eu me permito não estar maquiada. É. São sempre escolhas. Flavinha, eu vou divulgar aqui a nossa live para o pessoal entrar, né? Então, tô mandando aqui para uma galera. Se você quiser ir compartilhando daí também. Pessoal que for entrando. Tem um aviãozinho aí. É só abrir o aviãozinho e ele já manda. Aí, as últimas pessoas que você conversou, pelo menos, ele já começa a mandar. Já aparece aqui. Beleza, vou mandar também. Então, estão mandando aqui. Quem for entrando, quiser já deixar o nome, a cidade de onde está falando. Entrou alguém aqui. Natália, seja bem-vinda. Ah, Natália! Nossa parça. Sim, sim. Flavinha, vamos direto ao assunto, né? Lembrando, oi, Nath. Lembrando que essa live vai ficar gravada agora no GTV, então não é mais só por 24 horas. Eu não sei você, mas eu amei essa atualização, porque eu baixava para poder postar no GTV. Então, eu gostei bastante. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Edna. Galera, muito bom ter vocês aqui com a gente. Nós vamos começar falando já sobre a psicologia transpessoal e nós vamos falar sobre o Theta Healing, que é algo que, para mim, é bem novo. Eu participei só uma vez junto com a Flavinha, então meu conhecimento é bem quase nada. E eu acho bem interessante a gente estar nessa troca aqui, porque eu, como leiga, com certeza minhas perguntas vão corresponder à pergunta do pessoal que entrar e que também seja leigo no assunto. Certo, Flavinha? Antes da gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, com o que você trabalha. Conte aí pra nós. Deixa eu desligar aqui o WhatsApp. O WhatsApp começa a mandar mensagem, né? Sorry, vamos lá. Oi, Cíntia, bom dia. Vivi entrou também, bom dia. Bruno, sejam todos bem-vindos. O Bruno, ele é meu amigo da época da engenharia civil. Que legal! Faculdade de engenharia civil e a gente fez alguns cursos, alguns semestres juntos. Bom, meu nome é Flávia Zielinski, eu sou praticante de Theta Healing e terapeuta transpessoal. Conheci a Priscila na formação, né, da pós em transpessoal. Não sou psicóloga. A minha primeira formação é engenharia civil, atuei alguns anos nessa área. E através da minha dor, do meu processo de despertar, eu cheguei até o Theta Healing. E depois do Theta Healing, outras terapias holísticas e uma porta se abriu para outras
terapias, outras vivências, outro olhar que eu nem imaginava que sentia, que existia. Eu fui fazer a pós em psicologia transpessoal com a intenção de autocura, de olhar para mim, de olhar para os meus processos, assim como quando eu cheguei no Theta Healing. E nesse curso eu conheci pessoas muito especiais e você é uma delas. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Já falei isso para você, mas eu vou repetir. E estou muito feliz em ver você brilhando cada vez mais. Gratidão, Flavinha. Com certeza foi um encontro muito especial. E dentre tantas pessoas, alguns encontros ficaram. E eu fico muito feliz por isso. Sim. Por você ter ficado na minha vida. Sim. Mesma distância, e agora a gente está distante até de quem está próximo, né? Então, sim, a gente tem aprendido essa convivência à distância, meio que forçadinho, mas a gente tem aprendido a estar presente, né? Sim. Flavinha, e lá dentro da Transpessoal, você encontrou o que você procurava? Olha, muito mais do que eu procurava, né? A Nath está falando que a gente vai fazer ela chorar. Ah! Pode chorar, Nath. Eu tô com o olhinho aqui cheio de lágrima, mas eu não, nesse momento eu vou pelo menos me esforçar para não chorar. Mas você pode chorar, a gente não tá vendo. Oi, gente, eu não tenho condições físicas de chorar aqui, porque se eu chorar, meu rosto desconfigura. Foi muito mais, assim, né, do que eu imaginava. Eu sabia que eu não queria nenhuma formação tradicional como a engenharia civil, porque, assim, foi muito difícil terminar aquela faculdade. Eu já atuava na área, eu já fazia tudo que uma engenheira fazia, só que eu não tinha diploma, então eu não recebia como, eu não era respeitada como. E aí, concluir a faculdade foi muito difícil. Eu fiz ela mais velha também, né? Então, tinha muita gente nova na sala. Então, eu não queria nada tradicional, como eu já tinha feito. E a psicologia transpessoal, né? Essa pós em psicologia transpessoal, veio nesse momento. E quando eu fui pesquisar e percebi que não ia ser nada tradicional, nada do que eu já tinha vivido, realmente me deu vontade de continuar. E a cada mês eu fui descobrindo coisas novas, né? Algumas terapias eu já conhecia, mas a interação e a convivência com vocês foi extremamente especial no meu processo. Engenharia civil, uma área majoritariamente masculina. Eu, com muita facilidade de lidar com o masculino. Muita energia masculina em mim. Entrar nessa formação e encontrar tantas mulheres e conviver com tantas mulheres, pensando de forma tão diferente da minha, foi algo assim de muita transformação interna. Não só os conteúdos, mas a convivência com vocês também. E a gente foi vendo isso, né, Flavinha? No decorrer do tempo. Foi 1 ano e 8 meses, né? E a gente viu isso. Tenho certeza que da mesma forma que eu vi a sua transformação, você viu a minha. E a gente viu a transformação de cada um que estava ali, né? Sim. E aí, falando nisso, Flavinha, isso tudo é muito especial, porque a gente também consegue ver isso nos nossos clientes, né? E aí eu gostaria de te perguntar, então, o que é uma psicologia transpessoal diante de tantas psicologias que tem aí? O que difere, ainda mais se falando que é uma psicologia transpessoal, mas que vem sido ferramentas de terapeutas, né? E não só de psicólogos. Porque tanto eu quanto a Flavinha não somos psicólogas, inclusive a nossa formação inicial é na área de exatas, né? Tanto a minha quanto a da Flavinha. E isso é muito louco, a gente passar por esse processo e parar na área das humanas, né? Então, consegue dizer pra gente, sei lá, em 1, 2 palavras, o que é essa vertente transpessoal? Eu vou falar em algumas palavras a mais, tá? Tá bom, pode ser.
Eu gostaria de contextualizar quando surgiu a psicologia transpessoal, porque acho que vai ser bem importante porque a gente está vivendo nesse momento. A gente vinha da Segunda Guerra Mundial e o pós-guerra, e existiam vários movimentos que estavam questionando a estrutura vigente, vários movimentos, não só acadêmicos, né, como a psicologia transpessoal, mas movimentos independentes que estavam se movimentando contra a repressão que existia naquele momento, e o ser humano se questionando, será que é só isso? Será que não tem algo mais? Será que é só matéria mesmo? Será que é só comer, dormir e procriar? E trabalhar, né? E aí, nesse contexto que a humanidade vivia, veio Maslow e começa a estruturar a psicologia transpessoal. Muito do olhar dele, do que ele acreditava que o ser humano era capaz. Ele não conseguia aceitar que o ser humano só faria guerra. E aí ele começou a trazer um novo olhar para dentro da psicologia, que é esse olhar de que saúde não quer dizer a saúde passa pela Oi, voltou? Como vocês estão aí? Vocês estão ouvindo a gente? Gente, coloca aí, porque aqui fica só a gente se vendo, né? E aí a gente não sabe como que tá, se vocês estão vendo a gente, se não estão. Por favor, quem tá online, dá um joinha aí para ver se tá tudo certo. Flavinha, você falou sobre essa necessidade, né? De um olhar a mais, de se enxergar além de apenas o fazer, né? O viver, o procriar. E dessa nova visão que surgiu, então, que se chama transpessoal. Tinha... A Edna falou que tá ok. A Edna falou. Tinha esse contexto, né, que a gente estava vivendo enquanto humanidade, e que é muito parecido com o que a gente está vivendo agora, né? Imagina quantas coisas boas que não vão sair desse momento. E aí o Maslow começou a trazer uma visão que não tinha na psicologia antes, é que a saúde não é só ausência de doença. A saúde passa pela autorrealização do ser humano. E aí a psicologia transpessoal é isso, é algo que transcende, que passa do pessoal e vai além. E a psicologia transpessoal estuda os estados ampliados de consciência. O Maslow viu isso através desse estado ampliado de consciência que aconteceu de forma natural, e um outro estudioso também da psicologia transpessoal, o Groff, ele viu isso através dos estados induzidos para ampliar a consciência. Chega um momento que os dois se juntam, né? Mas a psicologia transpessoal, ela estuda esse ponto horizontal do ser humano. Então, a gente vem aqui, né, numa vivência horizontal, e chega um momento que a gente se conecta com algo que aí fica vertical, que é esse estado ampliado de consciência, e isso interfere na nossa vida, na nossa saúde, em como a gente se coloca no mundo, nas nossas realizações. Não foi em uma linha, não, foi um pouquinho mais. Foi lindo. Tava com batom no dente. Foi lindo e foi o que precisava para realmente se entender. As pessoas perguntam muito, né, pra gente, mas como assim transpessoal? O que é esse transpessoal? E é muito importante essa visão do que realmente é e de como foi. Flavinha, e dentro de tudo isso, dentro desse movimento transpessoal, foi que nós nos encontramos e juntas podemos trabalhar essa questão da nossa consciência, né, como indivíduo.
E eu acho muito lindo como a psicologia transpessoal traz isso pra gente, porque respeita muito o indivíduo dentro das mais diversas formas, né? Nós somos muito variados, nós temos, assim, uma diferença incrível um do outro, e eu acho que isso que é o magnífico no ser humano, né? A gente poder perceber essas diferenças. E isso tudo trouxe pra gente uma questão de muito respeito também, um pelo outro. E eu vejo que o transpessoal é muito isso também. O respeito pela história de cada um, o olhar para o outro sem o julgamento, respeitando o processo dele, né? Respeitando o processo individual de expansão de cada um. E aí eu já quero partir para o Theta Healing. Eu quero partir já te perguntando, estou aqui toda curiosa, né, cheia de perguntas a respeito do Theta Healing, que é a área que você atua hoje como profissional, né? Então, minha pergunta é, o que é Theta Healing? Opa. Esse nome, né? Esse nome é o quê? É em inglês? É um nome americano? Que nome é esse? Explica pra gente, por favor. Nossa, adoro falar sobre Theta Healing, né? Quando eu cheguei na Transpessoal, eu já tinha formação do Theta Healing, eu já consegui algumas terapias, mas eu consegui ver muito do que eu já vivia no Theta Healing dentro da Transpessoal. Então, algo que foi criado fora da Transpessoal tem muita ressonância, é muito parecido. Theta Healing é uma técnica americana, criada pela Vianna Stable. Ela se curou de um câncer na perna, e através dessa cura, dessa autocura, ela começou a estruturar o Theta Healing. Ela nem sabia o que era Theta Healing, e tinha até outro nome, que agora eu não me lembro. Mas através do processo dela, de autocura, ela começou a estruturar o Theta Healing. O Maslow foi a mesma coisa. Através dele, dos questionamentos dele, começou a estruturar a psicologia transpessoal. Eu, você, através dos nossos processos, começamos a cuidar do outro. E essa técnica, ela amplia o nosso estado de consciência através das ondas teta, que são frequências cerebrais que nós temos. Todo mundo tem essa frequência. A gente produz ela naturalmente durante o sonho. Então, uma parte do nome Theta Healing, a primeira parte, Theta, é a frequência cerebral. E Healing, a segunda parte, é cura em inglês. Então, seria cura através das ondas Theta. Ela tem uma técnica nova, ela tem cerca de 25 anos. Chegou no Brasil pouco mais de 5 anos, é algo recente. Mas ela chegou aqui e encontrou um terreno muito fértil, porque o brasileiro ele tem uma espiritualidade muito natural, uma crença em Deus muito forte e muitas vezes independente de religião, sabe? E o Theta Healing usa a energia do amor incondicional e a conexão com esse Deus, com esse Criador, com essa fonte, com Jeová, sabe? Vários nomes para dizer da mesma coisa. O Theta Healing traz essa conexão com esse eixo vertical, com essa ampliada consciência. É uma terapia muito amorosa, Pri. É uma terapia que tira essa visão de que o sofrimento é bom. E quando eu cheguei no Theta Healing, eu acreditava que é só com sofrimento que a gente aprende. O sofrimento é uma forma de aprender, mas ele não é a única forma. A gente pode aprender através do amor também, né? E através dessas experiências. E ele está em mais de 150 países hoje em dia. É uma técnica que vem crescendo nos últimos anos. Até quando eu fazia o curso, eu acho que foi a Suzane que falou que o Theta Healing estava na moda e eu nem sabia. Mas ele tem ganhado muito campo que, da mesma forma como a transpessoal, abrange todas as pessoas. Você não precisa ter uma religião para praticar o Theta Healing. Você não precisa não ter religião para praticar o Theta Healing.
E a energia do amor incondicional é o que nos trouxe para esse mundo, né? Quando fecundou lá o óvulo e o espermatozoide, houve uma explosão de amor. Então, Flávia, é interessante que assim, toda falei demais? não, tá maravilhoso. É que você tem algo que você disse assim que me tocou no sentido de que eu tive toda essa iniciativa, essa ideia de trazer a semana da terapia holística, e essa é a primeira semana, né? Esperamos que tenham várias outras, justamente por esse sentir de uma questão de preconceito. Às vezes as pessoas deixam de se tratar dentro da terapia holística por achar que tem alguma coisa a ver com religião, com misticismo, com o espiritismo. Então existe assim um preconceito holístico e as pessoas já me perguntam direto assim mesmo, né? Mas o que é místico? É alguma coisa assim? E é muito interessante a gente poder trazer para as pessoas que não é porque eu vou trabalhar num estado de consciência onde vai me libertar de crenças, padrões e paradigmas, que eu preciso também me libertar do que eu acredito em essência e da religião que eu pratico. Uma coisa independe da outra. E quando você diz é uma coisa por amor, né? Um trabalho que é por amor, é uma cura que é por amor, isso fala muito comigo. Porque para mim é muito difícil entender que a gente precisa aprender pela dor, porque eu acredito na vida de uma forma que ela possa ser perfeita, e aí como eu vou parar de aprender quando a minha vida for perfeita, e é muito lindo saber que sim, eu posso aprender por amor. E isso é a força criativa, né? Isso é você realmente viver essa força criativa. Acho que A travou. gente entrou uma ligação aqui. Pois é, e se por uma acaso eu sumir aqui, a pessoa tá ligando e tá insistindo. Eu desliguei 2 vezes. Vamos ver se vai. Outra coisa que eu gostaria de falar do Theta Healing, que ele ficou bem conhecido, que é a questão das crenças, né? Então a gente usa a energia do amor incondicional para mudar, para fazer durante todo atendimento, a energia do amor incondicional, a gente se conecta com essa fonte para fazer o atendimento e a gente procura essas crenças limitantes, né? Eu não sei se já está muito batida essa palavra, né? Esse conceito, crença limitante, mas de forma bem simples e fazendo analogia, né, que eu gosto de trazer exemplo, a gente pode acreditar que o dinheiro é sujo. Isso é uma crença. Isso não quer dizer que seja verdade, porque tem pessoas que fazem do dinheiro algo incrível, que fazem instituições, que ajudam pessoas, que são pessoas muito éticas com relação ao dinheiro. Mas se eu tiver essa crença no meu sistema, isso de alguma forma pode me atrapalhar com a minha prosperidade financeira. Então, no Theta Healing, a gente procura esse tipo de crença que vai te atrapalhar de alguma forma. Então, para mim, não é legal que eu acreditar que o dinheiro é sujo. Eu não sei se para você é. Mas acreditei por muito tempo. Então, e aí a gente atua através das ondas teta, a gente acessa esse subconsciente e procura essas crenças que estão te atrapalhando naquele momento. Eu ajudo as pessoas a mudarem o que elas querem mudar. Eu não ajudo as pessoas a mudarem. Eu posso chegar. Eu não quero mudar, por exemplo, essa crença. Eu continuo achando que para eu ser evoluída espiritualmente, eu preciso acreditar que o dinheiro é sujo. Isso é uma máxima para mim. Tá, mas eu quero falar com você sobre relacionamento amoroso, afetivo. Tem alguma coisa, alguma barreira? Eu levo essa questão para você. Isso é possível ser trabalhado? Sim. O cliente, a gente sempre ouve o cliente. Como terapeuta, a gente às vezes acaba pegando outras questões que estão envolvidas com aquilo, até às vezes só no jeito da pessoa falar. Mas outra parte muito importante do Theta Healing é que a gente respeita o livre-arbítrio. Se a pessoa veio para ser atendida
com a questão do relacionamento amoroso, é essa questão que a gente vai trabalhar. É o cliente que fala, eu quero trabalhar isso. E a maioria das pessoas vem querendo trabalhar algo. Mas eu já atendi pessoas que falam, não, eu quero conhecer o Theta Healing e eu quero que venha de forma intuitiva o que é para ser trabalhado. Que também é possível que seja dessa forma. Como a gente faz tudo em conexão com a fonte, não tem dar errado. Não tem um atendimento não deu certo. Eu confio muito, muito mesmo. Eu faço a minha parte, mas eu estou amparada com essa consciência superior que eu vou fazer o melhor para aquela pessoa naquele momento. E se é a questão do relacionamento amoroso, a gente vai olhar para aquela questão. Então, o que me impede de viver um relacionamento amoroso? Se eu quero tanto viver um relacionamento amoroso, o que me impede? Eu posso ter a crença de que se eu encontrar a pessoa, em Theta Healing a gente chama de alma gêmea, mas é um conceito diferente do comum, tá? Almas gêmeas são pessoas que a gente tem muita afinidade, e a gente tem várias almas gêmeas. Se a pessoa vem para trabalhar essa questão, e durante o atendimento, eu vou procurar o porquê que ela não se permite viver aquele relacionamento, né? E aí ela pode ter a crença de que se ela encontrar essa pessoa, ela vai deixar de se dedicar à carreira, ou ela vai morrer, né? Porque a gente tem histórias amorosas muito trágicas na nossa humanidade. E aí tá... Esqueci o nome daquele lá que morreram. Romeu e Julieta. E que fica ali cravado como crença. Até porque aprende quando é criança e que é totalmente suscetível e entra como verdade, né? E aí assim, se eu encontrar o meu amor, eu vou morrer, ou ele vai morrer. E lógico que essas crenças, elas não estão aqui conscientes. Elas estão no subconsciente. Até porque se tivesse era fácil, né, Flavinha? Eu acredito nisso, ok. Sim, aí eu mudo. Mas a nossa mente, ela é composta de 5 a 10% dessa parte consciente. Eu falo de 5 a 10 porque a literatura tem pessoas que falam porcentagens diferentes. Então, eu não bato o martelo numa porcentagem. Então, de 5 a 10%, a nossa mente é consciente, é que a gente está usando agora para conversar, para fazer esse bate-papo, mas 90 a 95% está no nosso subconsciente. O que tem mais força? Esses 5, esses 10%, esses 90%? A maior parte. Só que eu só posso mudar os 90% através dos 10%, que é a vontade, que é o querer, que é eu ir até um terapeuta e levar uma questão para ser cuidada. Flavinha, falando de questões, primeiro deixa eu só dar bom dia aqui para o pessoal que entrou. Bom dia, Simone, Mariane, Jonathan. Falando especificamente sobre algumas questões que são até patologias, né? Então, vamos supor uma pessoa que tenha transtornos ou que ela tenha doenças psiquiátricas. Isso pode ser trabalhado através do Theta Healing? Pode. No Theta Healing, e eu acredito que na transpessoal também, mas é uma visão que me veio bastante da Vaiana, que é a criadora do Theta Healing, a gente não anula de forma nenhuma o tratamento convencional. Como eu não sou psicóloga, eu não vou diagnosticar uma pessoa de forma... Como eu não sou psiquiatra, eu não vou diagnosticar essa pessoa. Mas se ela sentir de procurar o Theta Healing para ajudar ela de uma forma complementar, nunca vou dizer para uma pessoa pare de tomar sua medicação, pare de ir no psiquiatra. A sua questão é espiritual, é psicológica, não tem nada, jamais. O Theta Healing, ele não anula nada da medicina tradicional. A gente pode andar juntos, sabe? Tem uma associação de médicos no Japão, que todos fizeram o curso do Theta Healing, e eles atendem as pessoas com a medicina tradicional e com o Theta Healing. Então, o potencial de cura desses pacientes é enorme. Qualquer pessoa de qualquer religião que não tenha religião,
de qualquer raça, de qualquer etnia, de qualquer país, e com qualquer doença pode se beneficiar do Theta Healing. E que tem alguma desordem também, porque às vezes a gente não tem nenhuma doença, mas a gente tem uma desordem emocional, ela pode se beneficiar do Theta Healing. Já atendi várias pessoas que usaram Theta Healing junto com a psiquiatria. Eu tenho uma cliente que ela deixou de tomar medicação usando o Theta Healing. Ela foi fazendo o processo que chama de desmame, né? Que vai deixando aos poucos de tomar medicação. E ela continuava indo no psiquiatra e continuava passando comigo. Então a gente fez esse trabalho em conjunto. Hoje ela não tem mais, ela não faz mais uso do remédio psiquiátrico. Ela faz acompanhamento psicológico e usa o Theta Healing também para ajudar ela nesse processo de autorrealização, de se sentir bem como um todo, né? Com esse holístico que você falou. Que não é místico. Flávia, é o holístico como o olhar de um todo, né? Eu como um todo, eu integrada à natureza, e é muito importante tudo isso que você traz, que a gente, mais uma vez, comprova e diz aqui que a cura está dentro e não fora, né? O terapeuta, ele é um caminho. E o trabalho do terapeuta é uma parte bem pequena em relação ao trabalho do próprio cliente. Ontem, nas lives aqui, teve gente que falou de 30%, 40%. A minha visão é que nós somos 20% do tratamento, né, da ferramenta, e o cliente é 80%. É lógico que dentro dos nossos 20% a gente faz 100%. E o cliente, dentro dos 80% dele, faz 100%. E eu recebo bastante gente que faz 200%, que a pessoa assim, vem com uma força muito grande de realmente querer mudar aquela situação. E tudo isso é muito válido e muito lindo, né? Flavinha, e existe uma idade para se iniciar esse processo com o Theta Healing? Todo mundo pode ser beneficiado? Não existe idade. A gente pode atender. Eu atendo diretamente a crianças ou pessoas que podem se comunicar, né? Então, quando a criança já sabe falar, quando a criança já sabe responder, eu posso atender diretamente a criança. Se a pessoa também está em um estado, por exemplo, de coma, né, que ela não pode se comunicar, também é possível fazer esse atendimento, mas não tem limite de idade. Eu atendo até pet, tá? Eu não sabia disso. Sim. Meu primeiro cliente foi o cachorrinho da minha irmã. Legal! Não sabia disso. É interessante. Você sabe que a Constelação também tem um trabalho com os pets? Sim. É muito interessante essa consciência que fica aqui dentro da nossa casa, né? Atuando. Sim. Só que geralmente as crianças, né? Elas estão refletindo questões dos pais. Então, assim como na constelação, a indicação olhe para os pais daquela criança. Eu acho que até na psicologia, eu tenho uma amiga que é psicóloga, que ela é especializada em autismo. A Gisela Fada. Ela faz o atendimento com o autista, mas ela olha para a família também, né? Então, nas crianças é bem importante isso. Eu estou em contato com uma pessoa que eu quero trazer aqui para a gente ter essa conversa também, porque eu nem sei se você sabe disso, mas eu trabalhei bastante com autismo e com o transtorno de hiperatividade, né, e déficit de atenção. Eu acabei me especializando nessa área, primeiro por uma busca pessoal, e depois realizei um trabalho em relação a isso. E é interessante que nessa busca foi totalmente na área da pedagogia, né, que eu fui estudar, mas eu entendi que as questões precisariam ser trabalhadas primeiramente nos pais. E eu tenho 2 filhos que têm o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção.
A gente já vinha num tratamento há muito tempo e realmente a melhora deles veio a partir do meu processo e não do deles. Foi um processo demorado e doloroso por eu não ter tido esse entendimento. Então, quando você fala isso, eu acho importante a gente trazer isso. Porque tem uma busca muito grande dos pais por tratamento, né? Vem, olha, eu não sei o que fazer, eu não tô dando conta. E aí, quando você coloca, olha, legal, muito legal, a gente acolhe, né? Legal trabalhar seu filho, mas vem você primeiro, né? E aí tudo começa a se transformar dentro de casa. E sem culpa, não tem culpados, né? Não existe culpa nenhuma. Existe realmente um trabalho. No WhatsApp. Ah, eu desliguei só no computador. Ah, tá. É, porque aqui no celular celular tem sido uma questão para mim, o WhatsApp. Ainda mais que você está fazendo a semana, né? De lives. Pois e são bastante. Além da semana, tem os atendimentos também, e tem a família que está longe, né? Que às vezes liga também para saber como que a gente está. Flavinha, então, assim, chega para você também essa questão de criança, de um trabalho com criança. Chega. E o atendimento com criança é legal, é efetivo? É maravilhoso. A criança já sabe. O Theta Healing trouxe para mim... Lembra quando a gente era criança? Não sei se você gostava da Xuxa, eu gostava muito. E tinha aquela música Lua de Cristal. Tinha aquela coisa de magia, os desenhos. Essa magia que a gente vive na infância, no Theta Healing a gente resgata isso. Tanto que tem um curso que chama Criança Arco-Íris, que é para os adultos. E a gente faz práticas que para as crianças é muito natural. A criança ela é extremamente intuitiva. Você não precisa falar. Ela capta o que você está pensando e sentindo. E aí ela reage àquilo, né? E aí, nesse processo de resgatar essa magia, mas não é magia no sentido de que estralei o dedo, mudei a vida, né? É uma magia que exige empenho. Por exemplo, para mim, eu demorei 8 meses para conseguir acessar essa frequência teta de forma rápida. No começo era muito demorado, eu tinha dificuldade. E aí eu me empenhei nisso, em 8 meses eu consegui acessar isso de forma rápida. Tem pessoas que vão de forma... Deu uma travadinha. Pessoal, vocês estão aí? Estão ouvindo? Deu uma travada, não sei se aqui, se lá. Oi, voltou. Ô, Flávia, você falando disso... Pode falar, desculpa. A criança já tem esse conhecimento de se conectar com o amor. Para elas é muito mais fácil se conectar com o amor. Elas não têm tantas barreiras quanto a gente. Elas respondem muito rápido à cura. E normalmente está relacionado com os pais. Então, eu atendo os pais também. Quando você fala da criança, ela sente muito, né? Ela percebe, não precisa ser dito. Isso é importante porque aqui, não sei se ainda está aqui online, mas estava aqui, por exemplo, uma pessoa que tem um bebezinho e vem muitas vezes pra gente, pessoas com bebês, com criança, e diz, eu percebo, algumas mães já têm essa percepção, eu percebo que quando eu tô mais irritada, meu bebê também fica mais irritado. Eu percebo que quando eu não estou bem, quando eu estou descompensada, os meus filhos também ficam descompensados. E isso acaba causando uma desordem muito grande dentro do sistema familiar todo, né? Porque a criança está aqui, o sonho está no ar, o amor me faz. O amor me faz. É isso aí, Nath. É isso aí.
Então, esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio em relação à espiritualidade, ao equilíbrio físico, tudo isso, ele é passado para os nossos filhos, ele é passado para as crianças. Aí, você falando de professor também, né? Às vezes o professor chega lá na escola, não está num dia bom, e ele fala, já estava tudo ruim, eu vim para cá, essas crianças fizeram ficar ainda pior, né? Uhum. Porque joga a responsabilidade para o outro. Mas a criança é isso, é um serzinho muito puro que está ali percebendo. No meu trabalho com autista, eu sentia muito isso. Eles percebem de uma maneira muito forte e a gente precisa estar no momento presente para estar com o autista, porque é um momento que ele, às vezes, não está, né? Então, a gente traz essa presença, tá travado aí? Não, tô aqui. Oi, voltou. Então, a gente traz essa presença e a criança autista, ela se sente também ancorada no presente, sem verbalizar. Porque muitas vezes a criança autista não quer, né, essa troca verbal. E a gente só precisa estar juntinho ali, estar juntinho com amor. Essa visão é muito importante para os papais e para as mamães. Porque quando eu curo em mim, eu curo nos meus filhos também. Né? Quando eu tenho esse equilíbrio, meus filhos também têm esse equilíbrio. E isso é muito forte e muito importante. Até mesmo antes de tomar essa decisão de ser papai e mamãe. Né? Você buscar toda essa transformação em busca de um equilíbrio mesmo. Cada vez mais a gente tem pessoas que buscam concepção consciente, né? Sim. E é extremamente importante. Isso faz muita diferença para a família e para o serzinho que vai chegar também. Flávia, e precisa de algum conhecimento prévio para você praticar o Theta Healing? Porque você disse assim que levou mais ou menos uns 8 meses para acessar o Theta de uma maneira rápida, né? Lembrando que Theta são frequências, né? É uma frequência cerebral. Então, exige do cliente que chega algum processo meditativo? A pessoa precisa ter alguma experiência? Deu uma travadinha lá no vídeo da Flavinha. Voltou? Oi, Bruna, tudo bem? Voltou. Voltou. Mas eu ouvi a sua pergunta, tá? Para o cliente não tem nenhum pré-requisito, ele não precisa fazer nada. Uma vez me perguntaram se tinha que deixar de comer carne. Falei, não. Só vem para o atendimento. Então, para o cliente, ele não precisa ter conhecimento nenhum sobre meditação. Alguns terapeutas de Theta Healing, eles conduzem a meditação do Theta Healing para facilitar que a pessoa fique mais presente. Na minha forma de trabalhar, eu não conduzo a meditação, mas como o meu corpo já acessa essa frequência cerebral de forma rápida, eu já estou treinada, você, por frequência, pelo campo, acessa essa frequência cerebral também. Conta isso aqui, Flavinha, como assim? A sua frequência interferindo na minha frequência? Sim, e a distância, tá? Porque agora eu só estou fazendo atendimento à distância, né? Então, o meu campo de energia, ele se conecta com o seu e através do meu corpo, que entra nessa frequência teta, o cliente acaba entrando por ressonância também. Então, por isso que eu não conduzo a meditação do Theta Healing. Quem quiser experimentar a meditação do Theta Healing, eu tenho ela no canal do meu YouTube. É uma meditação guiada, super simples, que eu disponibilizei lá. Você já experimentou ao vivo essa meditação. Então, o processo até chegar nessa facilidade de acessar esse estado Theta é feito através dessa meditação. Flavinha, você me permite falar uma coisinha sobre meditação? Pode, claro. Existe ainda um conceito muito, muito grande que meditar é algo relacionado ao budismo, ao hinduísmo, então estaria relacionado a processos religiosos. E a palavra meditação, na sua origem, no que está escrito ali no dicionário, é um estado de presença.
Então, é muito diferente. Nós não estamos falando de meditação no sentido de esvaziar a mente, de se esvaziar, de acessar alguma coisa, alguma entidade, alguma coisa assim. Não é isso que a gente está falando aqui. Quando a gente fala em meditação, a gente está falando nesse processo de presença, de estar presente. E eu acho importante falar isso por conta do público que me acompanha aqui. Né? Então, eu muitas vezes uso as palavras indução, as palavras processo de relaxamento, mas como veio dessa forma nesse momento, eu acho que é uma oportunidade de trazer para as pessoas isso. E a gente faz isso de diversas formas. Inclusive, quando ali eu leio um texto da Bíblia e eu decido fechar meus olhinhos e entrar naquela história, né? Fazer lá, vamos supor, estou lendo a história de Cristo. Então eu vou ver o caminho que Jesus percorreu, as pessoas que estavam com ele, eu vou fechar meu olho e eu vou sentir isso, né? É como se eu estivesse quase lá na história. Então o processo meditativo é isso, um estado de presença. É um estado de eu estar presente somente com aquela informação e buscando o máximo que as outras informações passem, como nuvenzinhas, né? Eles vêm, mas eles vão passando. Sim. E a meditação é muito mais simples do que nós aqui, né, do Ocidente achamos. Se você está lavando uma louça totalmente presente, você está em processo de meditação. Tem algumas linhas budistas, o Zen budismo, que diz que não, que meditação é esvaziar a mente. Eu não acredito nisso, mas eu respeito que eles acreditem nisso, mas eu não acredito. Eu acredito que até se eu estar aqui conversando com você, extremamente presente, ouvindo o que você está falando, sem me preocupar em responder o que você está falando, antes de vir a pergunta, eu estou acalmando a minha mente, eu estou silenciando, eu estou focando. Então é bacana mesmo tirar esse estigma da meditação, né? É só se eu não consigo meditar porque a minha mente é muito acelerada. Mas é justamente que sua mente é muito acelerada que é importante você meditar. E as inclusive, foi um tratamento para ansiedade que eu fiz, foi assim que eu saí de processos ansiosos. Através desse estar presente que a Natália está falando, no focar no aqui e agora. E as meditações guiadas facilitam muito, né? Porque ela coloca um foco para você. Então, quem quiser experimentar, depois entra lá na bio do meu Instagram, que tem o link para ver essa meditação. Eu não lembro por que eu falei isso, Pri. Você falou isso porque a gente estava falando sobre a pessoa conhecer. Eu tinha te perguntado se ela precisa conhecer processos meditativos para praticar o Theta Healing. Ok, então, não, a resposta é não. Ótimo. É importante a pessoa saber que ela não precisa de um preparo específico, né? Que nem você falou sobre a questão de comer ou não comer carne. Talvez a pessoa até te pergunta porque conhece a sua escolha, né? Então aí pensa que a sua escolha está voltada a isso. Não, a pergunta não é por isso, não. Porque você me conhece porque você conviveu mais comigo, né? Mas não é algo que eu saio falando pra todo mundo. Então, a maioria das pessoas, dos meus clientes, não sabem disso. Mas como é um trabalho energético, algumas pessoas acham que, então, se eu vou comer... Teve uma pessoa que perguntou se ela precisava ir com uma roupa específica. Não precisa nada, né? Por ser um trabalho energético, talvez as pessoas acreditem que precise deixar de fazer isso, ou deixar de fazer ou alguma coisa, mas é muito simples e é uma terapia muito amorosa também. Respeita cada um do jeitinho que ele é. Flavinha, eu acho interessante quando você fala assim, a gente entra na mesma frequência, né, e não precisa estar no mesmo espaço. É interessante que esse estudo que traz pra gente essa consciência de que a gente pode estar junto, mesmo distante do tempo e espaço, né? Então a gente pode estar junto com as pessoas sem estar fisicamente. É uma visão muito importante a ser dita, a ser trabalhada. Isso tem muito trabalho científico para comprovação. Embora hoje nós estamos nesse trabalho e nós sentimos isso, para a gente a publicação científica
não seria nem necessária, né? Mas existe, para quem tem interesse, quem está aqui assistindo a gente, fala, como assim? Eu acho isso impossível. Então a gente desafia você a realmente testar esse impossível. E se antes de testar você quiser perceber isso de uma maneira científica, existe um estudo que foi feito colocando duas pessoas em aparelhos de ressonância em locais diferentes, né? Então, um lá num laboratório, outro em outro, mas pessoas que eram conectadas, tinham uma conexão já pré-existente. Então, quando se fala para um aqui, ó, azul, e uma área do cérebro é ativada, a mesma área do cérebro é ativada para outra pessoa que está distante. E aí esse trabalho foi feito de diversas formas, colocando sentimentos, pensamentos, então foram sendo colocadas imagens. Imagens de dor, a pessoa ativa a mesma área do cérebro estando lá distante. Imagens de amor, ativa a mesma área do cérebro estando distante. Então isso é uma coisa que não é ao acaso, tem comprovações. Por isso que muitas vezes a gente às vezes até está distante, vamos supor, do cônjuge, mas que tem uma ligação muito forte, e você sente aqui, o outro sente lá. Aconteceu muitas vezes entre eu e meu marido, quando eu estava num processo depressivo, de quando eu tinha uma piora, ele me ligar. O que está acontecendo com você? E tudo isso é uma conexão que a gente foi criando, né, com a convivência, e aquela mesma conexão que a mãe tem com o filho, que os amigos têm, da pessoa chegar lá, a galera todinha, todo mundo de vermelho, né? Olha, você tá de vermelho também? Você tá de vermelho? Eu brinco muito com os meus amigos, né? A gente combinou, tem um grupo de que roupa a gente vai usar hoje, né? E essa conexão ela acontece de uma maneira muito, muito natural e não tem nada de complexo mais. Já teve, né? Mas hoje isso é estudado, é difundido e realmente quem estiver aqui assistindo a gente não estiver próximo à Flavinha, ela está no interior do estado de São Paulo, em Campinas, mas todo mundo pode se beneficiar do Theta Healing através das chamadas de vídeo, que é uma forma que a gente está desenvolvendo no nosso trabalho no momento, né, Flávia? Sim, e acontece, né? É natural. A mãe, ela não fica preocupada. Eu não sou mãe ainda, você pode falar melhor que eu. A mãe não fica preocupada, nossa, vou fazer isso. É algo natural que acontece. Muito legal esse estudo que você falou, Pri. Eu não conheço ele, se você puder me mandar depois. Posso, gostaria sim. muito de ler. Posso, As sim. comprovações científicas, elas estão vindo, né? E eu acho muito importante, da parte da ciência mesmo, se propor a estudar isso, porque a resposta apenas do que é visto com esses olhos físicos, né, sem os nossos outros sentidos, que é essa intuição, que é essa conexão, ela é limitada. Ela chega até um certo ponto, mas ela é limitada. Então, esse olhar holístico, que é a visão analítica, né? Que a gente olha isoladamente os pontos. E o ser humano, ele não é assim. Ele é realmente holístico. A Vaiana, ela fez no curso dela, ela trabalhou junto com um neurocientista, e ele colocava os eletrodos na cabeça dos praticantes, e todas as pessoas que fizeram a meditação dela, que ela desenvolveu, acessaram esse estado Theta. Então, tem esse estudo comprovado. É uma meditação muito simples. Se você colocar para ouvir, ela não é muito diferente de outras meditações. Mas dentro dos cursos dela, todas as pessoas que fizeram a meditação dela acessaram essa frequência Theta. E acessar essa frequência Theta traz um profundo estado de bem-estar e relaxamento. E só acessar essa frequência Theta é profundamente curador. É a frequência do nosso sonho. E a gente precisa ter um sonho de qualidade para a gente se recuperar biologicamente. Então, não é só abraçar a árvore, falar com planta, atender cachorro. Tem essa parte científica mesmo, que é real, que sabe? Somente é. Flavinha, tá acabando aqui o nosso tempo.
O papo muito gostoso, tudo vai muito rápido, né? Eu tenho sentido nesses últimos dias como uma hora, quando a gente está fazendo algo muito gostoso, passa rápido. Olha, o Oziel tá aqui acompanhando. Ontem ele também esteve acompanhando. Eu não respondi, eu li e não pude responder. Oziel, eu estou muito feliz de ter você aqui. A gente ainda tem uma resistência masculina, né, Flavinha? Inclusive lá no nosso curso tinha um homem. No curso, na formação em constelação, é legal que a gente tá bem equiparado ali, bem meio a meio, e eu já sinto muita felicidade por ver isso. E é muito legal ver você aqui acompanhando, porque a gente fala muito da mãe em relação aos filhos, mas isso não é só a mãe, essa ligação ela não acontece só da mãe, né? É uma ligação que acontece de uma maneira maior, pelo sentido de gerar, né? Mas o pai, o estado de presença do pai, o estado de consciência do pai também afeta bastante os filhos positivo ou negativamente. Flavinha, acabou o nosso tempo. Eu quero te agradecer imensamente por esse momento lindo que nós vivemos aqui. Isso vai ficar gravado no Insta, mas também vai ficar gravado no coração. Eu espero que seja o primeiro momento de muitos. Você é muito importante, muito especial para mim e realmente foi um presente que eu ganhei através da Transpessoal. Espero que você continue sendo luz na vida das pessoas como você é. Quando a gente chega perto da Flavinha, a gente sente alegria, a gente sente amor. E é muito bom isso. Ai, gratidão, querida. Muito especial falar sobre esse assunto que eu gosto muito e ainda mais com você. Eu não vou falar mais não, porque eu tô me emocionando aqui. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui, que nos acompanharam. Continue acompanhando o trabalho da Flavinha lá no Insta dela, o meu trabalho aqui no meu Insta. E quem se sentir motivado a estar junto conosco em um atendimento, experimentar tudo isso que foi dito aqui, só contratar pelas nossas redes. Gratidão.